portaria tá ligando aqui. Alô? Oi. Pode entrar. Tá bom? Obrigada. 1, 2, 3. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre dinheiro. Roda a vinheta da polêmica. Porque sim, falar sobre dinheiro pode ser muito polêmico. Ainda mais quando é uma mulher que tá falando. Por que raios as mulheres não podem falar sobre dinheiro? Por que as mulheres não podem ser ambiciosas? Por que as mulheres não podem investir? Por que as mulheres não podem ter cargos de liderança e ter a vida na mão? Por quê? Why, God, why? Eu queria saber a resposta de tudo isso, mas eu tenho algumas desconfianças e eu queria dividir com vocês. Eu cresci ali no começo dos anos 90 e eu cresci num mundo que dizia que eu precisaria de alguém para cuidar de mim. Que para eu ter sucesso, para eu ter uma vida, enfim, feliz, eu teria que seguir aquela fórmula do casamento, do homem provedor, do homem que trabalha, do homem que cuida das contas da casa, porque é o homem que sabe mexer com o dinheiro. Então, eu cresci com essa ideia de que eu seria a esposa de alguém que controlaria o dinheiro da casa e da família. É muito problemático isso porque eu, por muito tempo, de fato acreditei nisso, achei que esse era o único caminho possível, acreditei que eu precisaria de alguém para cuidar de mim, que eu não sabia mexer com dinheiro e eu até usava esse discurso, não, gente, ó, sou péssima com dinheiro, não sei, até porque a gente não aprende isso na escola, né, a gente não, pelo menos não aprendia na minha época a lidar com dinheiro, a falar sobre isso, era sempre um tabu, né, uma questão muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, e aí eu comecei a entender que eu podia sim tomar conta da minha própria vida. A minha grande primeira conquista foi o meu apartamento. Eu comprei um apartamento e fui morar nesse apartamento sozinha. Como você não saiu da casa dos seus pais pra casar com alguém? Não, eu saí pra morar sozinha. E aqui, gente, recorte, reforçando totalmente o meu privilégio de poder comprar o meu apartamento, de poder sair da casa dos meus pais um pouco mais tarde, de poder, enfim, ter trilhado esse caminho, sim, tenho total consciência disso. E aí, quando eu comecei a morar sozinha, eu comecei a perceber que eu podia ser uma pessoa independente financeiramente, que eu podia, sim, errar, que eu podia, enfim, comprar, sei lá, uma camiseta se eu quisesse e sem prestar conta pra alguém. E aí eu comecei a entender que eu não precisaria de alguém para cuidar de mim. E aí hoje, sou dona de empresas, tenho minha casa, tenho meu carro, eu que cuido do meu dinheiro e eu costumo dizer que aquele príncipe, né, que diziam lá atrás para mim que era o príncipe que eu precisaria ter do meu lado para cuidar de mim, ele tá do meu lado porque eu quero, não é porque eu preciso. E por que eu tô falando tudo isso? Porque liberdade financeira é uma questão muito importante quando a gente fala de mulheres. Muitas mulheres não têm liberdade financeira, muitas mulheres são dependentes financeiramente de homens. E o que acontece quando essas mulheres dependem desses homens? Elas não conseguem sair de ciclos muitas vezes violentos. Então hoje a gente sabe que a violência doméstica é uma questão aqui no Brasil, é de fato um problema gigantesco. E aí tem aquele discurso que muitas pessoas fazem que é: você está sofrendo violência doméstica, sai. Não é assim, porque existe uma dependência financeira. A liberdade financeira, ela pode ser muito importante para a gente diminuir esses números de violência doméstica. E aí, eu trouxe uma pesquisa para esse número, só para a gente ter um pouco de ideia de que momento a gente está. Uma pesquisa que inclusive está no site da CNN, um beijo firma, uma pesquisa de maio desse ano, que diz o seguinte: o principal motivo para começar a empreender nas mulheres é a independência financeira. 40% das mulheres dizem que começaram a empreender para ter independência financeira. Essa pesquisa também aponta que 55% das mulheres já conquistaram a independência financeira e que mais da metade tem a renda total proveniente do próprio negócio. Ou seja, estamos caminhando, mas a gente está caminhando
a passos muito pequenos. Recentemente a gente viu o número de mulheres investindo na bolsa bater recorde, mas ainda também muito longe do ideal. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, de alguma maneira, eu quero encorajar você, mulher que está assistindo esse vídeo, falar mais sobre isso. Nem vou dizer aqui, vai buscar a sua independência financeira, porque eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei se essa é uma possibilidade para você e isso me entristece muito. Eu não posso vir aqui nesse vídeo virar e falar assim, eu sou muito feliz independente financeiramente, eu conquistei a minha independência porque eu seria totalmente alienada desse mundo que exclui tanta gente e que não coloca essa possibilidade nem perto de muitas mulheres. Então, sim, parte de mim sofre muito por causa disso. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo é só começar essa conversa, para você começar a conversar sobre isso, para você levantar essa questão em rodas de conversa, porque eu acho importante a gente dar um primeiro passo nesse sentido. Liberdade financeira é muito importante, ter ambição é muito importante, mas não adianta você ter ambição se você não tem oportunidade, se o mundo te exclui de tanta coisa. É isso. A gente conversa sobre isso, mas a gente tem que entender onde a gente está pisando. É bem complexo. Tem uma coisa curiosa que eu até queria contar para vocês. Há um tempo atrás, eu fiz uma pós em comunicação e moda. E aí eu lembro que, enfim, em alguma das aulas, a gente estava estudando alguns casos de marketing, de marcas de moda e tal. E aí eu lembro que a gente pontuou uma marca, eu não lembro qual marca, tá, gente? Faz muito tempo, faz tipo, quase 10 anos que eu fiz essa pós. Uma marca que estava estudando como criar sacolas de roupa camufladas, digamos assim, para as mulheres chegarem em casa e os maridos não desconfiarem que elas tinham feito compras. Mais do que isso, marcas que falavam que iam mandar as compras para casa dessas mulheres em horários que os maridos não estivessem, para os maridos não descobrirem que essas mulheres fizeram compras. Na época, eu não questionei muito isso, porque eu acho que eu não tinha a noção de quão problemático era isso. Mas hoje, a gente tem noção que isso é muito problemático, né? As marcas usarem e reforçarem esse estereótipo de que a mulher precisa prestar contas para o marido, isso é muito problemático. Não, a gente não tem que prestar contas para ninguém. O dinheiro é seu. Você faz a compra que você quiser. Você não precisa esconder isso. Mas a gente sim reproduz esse pensamento o tempo inteiro porque a gente cresceu com culpa, a gente cresceu achando que é errado, a gente cresceu achando que não é capaz de lidar com o nosso próprio dinheiro. Então, eu espero que essa marca não tenha feito isso, tá? Eu realmente não sei como isso evoluiu, espero que não tenha feito isso e espero sinceramente que a gente tenha melhorado de lá pra cá. É isso então, mulheres, deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa discussão. Essa discussão é muito mais complexa do que um vídeo no YouTube. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa sim fazer. A gente sabe que tem muitas mulheres que têm jornada dupla, jornada tripla, jornada, enfim, infinita de trabalho. E aqui eu não estou falando só do trabalho com a carteira assinada, quando tem carteira assinada, porque a gente sabe que nem sempre. Mas da jornada em casa, da jornada, enfim, muitas vezes sem, não vou nem dizer ajuda, né? Mas muitas vezes sem alguém do lado para dividir essa responsabilidade. E a gente sabe que tudo isso é muito complexo quando a gente fala de Brasil. Mas, enfim, vamos começar a falar sobre isso. Deixa aqui nos comentários qual é a visão que vocês têm. E quem sabe eu não faço outro vídeo, enfim, lendo aqui alguns comentários. Gostei desse formato, acho que pode ser uma ideia legal. Então comenta e aí eu volto daqui a um tempo lendo esses comentários e a gente vai problematizando tudo isso, tá bom? E lembrem-se sempre que a gente tá junta, tá? A gente não é rival, como muitas vezes muita gente disse pra gente. A gente não é rival, a gente tá junto. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.